O tricolor baiano quer voltar ao G4, já o alvinegro paulista quer sair da zona de rebaixamento. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para Bahia e Corinthians? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia falando de Campeonato Brasileiro, né? Que é o principal evento futebolístico no mundo. Ouso dizer no mundo nesse momento, né? Campeonatos europeus parados, competições continentais já acabaram, então o Brasileirão aí é a grande pedida aí para o futebol neste final de semana. Domingão com jogaços, e o que a gente vai analisar agora é Bahia e Corinthians, e quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para esse duelo entre o tricolor da Boa Terra e o Coringão, o Timão, né? Duas equipes em situações distintas, né? O Bahia numa briga ali mais pelo topo da tabela, o Corinthians com o novo treinador, ainda tentando se afastar ali do Z4. Vamos nos esmiuçar melhor no contexto dessas duas equipes, no contexto desse confronto de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer estatísticas, informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Muito bem, Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova, jogo pela 18ª rodada, né? A penúltima rodada deste primeiro turno, às 4 da tarde no domingo, horário tradicional do futebol brasileiro. Vamos ver como chegam as equipes, retrospecto recente aí, tanto do Bahia como do Corinthians, né? O Bahia que perdeu a primeira em casa, né? Contra o Cuiabá, resultado surpreendente, né? O Cuiabá, que é um time bem chatinho, ganhou do Bahia lá na Fonte Nova por 2-1. E o Corinthians voltou a vencer, venceu o Criciúma 2-1 na estreia de Ramon Dias. Pois é, né? O Corinthians aí começando um novo ciclo, podemos dizer assim, né? Com um treinador que fez um grande trabalho ali com o Vasco, em situações, eu diria que até parecidas, né? A do Vasco era bem mais caótica, digamos assim, mas o Ramon Dias assumiu o Vasco ali com o intuito de livrar o time do rebaixamento, e a tônica do Corinthians, pelo menos nessa primeira metade do Brasileirão, tem sido essa, né? Não à toa o time ainda está no Z4, está em 17º lugar. Mas é muito importante destacar a disparidade entre as duas equipes, né, velho? O Bahia literalmente tem o dobro de pontos do Corinthians até aqui no Campeonato Brasileiro, né? E, assim, o grande ponto contra o tricolor é o fato dessa primeira derrota em casa, né, velho? Que foi contra o Cuiabá, um jogo que ninguém esperava que o Bahia fosse derrotado, né? Então, assim, isso pode acabar atrapalhando um pouco os nossos planos aqui. Vamos nos detalhar melhor. Né? Em termos de média de gols, a gente vê que... E só uma correção, Matheus, a média de gols sofridos do Corinthians é 1,35 e a marcados é 0,82. Sim, tá invertido ali. Perfeito, eu já ia até dizer isso. Caramba, o Corinthians com essa defesa tão boa. Né? Pois é, a média de gols sofridos do Corinthians é muito alta, né? E do lado do Bahia a gente tem médias altas, tanto de gols marcados quanto sofridos. Uma média de gols por jogo aí que quase atinge 3. Né? Então vamos entender melhor esses padrões das equipes, vamos ver em termos de estatísticas os últimos jogos de Bahia e Corinthians agora. É isso. Pelo lado do tricolor da Boa Terra, mais de 2,5 gols, ou seja, pelo menos 3 gols, e ambas marcam em 7 dos últimos 9 jogos do Bahia. Confirmando essa média alta, né, velho? Então o Bahia é um time que faz gol quase todo jogo, mas também sofre gol quase todo jogo. Já o Corinthians sofre gol todo jogo. Nos últimos 11 jogos, o Corinthians sofreu pelo menos um golzinho. O Corinthians que estreou seu 4º goleiro na Série A no último jogo, né? Começou com Cássio, Carlos Miguel, teve o Matheus Donelli e agora o Hugo Souza, ex-Flamengo. Neneca. O famoso Neneca estreou. O primeiro turno nem acabou e o Corinthians já utilizou 4 goleiros, né? Mas não conseguiu passar ileso, né? Sofreu um gol contra o Criciúma, apesar de ter feito uma boa defesas importantes, é isso. E já nos confrontos diretos também, mais de 2,5 gols e ambas marcam em 7 dos últimos 9 jogos entre as equipes. Então, uma curiosidade muito interessante, né? Você já percebeu que o escudo do Bahia ali ele é infinito? Tem a bandeira ali do estado da Bahia e tem outra dentro. É verdade. É sensacional isso aí. Duelo de 2 times aí com a bandeira do estado. Essa curiosidade que vai influenciar demais. Vamos para o momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds, vamos ver o que esperar desse confronto. A produção tá morrendo de gelo ali atrás. Em termos de cotações, Bahia é favoritaço, Fábio. Eu não vou nem dizer favorito, tá? Surpreendente. Abaixa só um pouquinho, por favor, a tela, produção. Vê a odd do Corinthians ali. Disparidade muito grande nas odds, velho. 5,09 Corinthians. A gente tem 1,67 aí a favor do Bahia. Cara, o Corinthians virou a chave, dá pra atrapalhar. O Corinthians geralmente foi muito mal, né? O último jogo fora de casa perdeu pro Corinthians, pro Vasco. E antes perdeu para o Cruzeiro 2-0 e 3-0, né? Derrotas... A grande questão é que teve, né, agora, desde que a Mundial assumiu, foi um jogo só, né, o Corinthians já venceu, até saiu atrás no placar, né, muitos aí pensando que
Seria mais uma continuação aí dessa fase ruim da equipe do Timão, mas acabou virando o jogo e conquistou uma boa vitória ali do Criciúma, que é um adversário chato também. E o Bahia é justamente o contrário, né, velho? Uma equipe que vinha muito sólida, vinha muito bem, vinha 100% dentro de casa e acabou sendo derrotado pelo Cuiabá, que é um time que também briga ali na parte de baixo da tabela com o Corinthians. Isso me deixa com um leve pé atrás, mas eu gosto da vitória do Bahia, eu estou confiante na vitória do Tricolor, da Boa Terra, eu só queria que essa odd fosse um pouquinho mais alta. Mas vamos dar uma olhadinha em outros mercados por aqui, né? Porque a gente observou que existe uma tendência alta de gols. Mas qual é o grande problema, Fábio? Que o site também está ligadinho nisso, né? Tanto que a odd ali a gente pegando o 2.5, né, como referência, a odd do mais 2.5 e a do menos 2.5 está exatamente igual. Cotação aí de 1,87. E aqui a gente teria que confiar em 3 gols, né? O mais de 2 não dá para pegar porque é muito baixo a odd ali, 1,42. O que é que você acha, velho? O ataque do Corinthians não é muito confiável, né? Até fez 2 gols, mas os últimos jogos fora de casa não fez gol contra o Palmeiras, não fez gol contra o Vasco e não fez gol contra o Cruzeiro. Pois é, levou 2-0 do Vasco, 3-0 do Cruzeiro, 2-0 contra o Palmeiras também, né? O Corinthians é um time que fora de casa ele vem deixando muito a desejar, e esse é um grande ponto, né? Salvo engano, nos últimos 7 jogos em casa, 7 jogos fora de casa, o Corinthians não venceu nenhum, e o Bahia é justamente o contrário, né? Vem dessa derrota para o Cuiabá, mas tinha vencido todos os outros jogos em seus domínios no Campeonato Brasileiro. E como essa odd tá muito esticada, velho, se a gente conseguisse pegar pelo menos um mais de 2 ali, pra ter uma era uma segurança coisa. maior, né? Mas a gente vai ter que ir no mais 2.5. E aí eu gosto de trazer aquela leitura. Imaginemos que saiam 3 gols nesse jogo. Exatamente 3 gols. Qual o placar mais provável aqui? Ao meu ver, seria um 2-1 Bahia. Ou, eventualmente, até um 3-0 Bahia. Dificilmente, ao meu ver, vai ser 2-1 Corinthians ou 3-0 para o Corinthians. Então, se for para sair 3 gols, eu estou muito confiante que seja com a vitória do Tricolor, né? Então, caramba, por causa desse ponto, eu acabo preferindo ainda a vitória do Bahia. Mas vamos dar uma olhadinha no ambas marcam também, que a gente observou que é uma tendência, né? 1,87, cotação interessante. Mas aí tem aquele ponto, né, Fábio? Aqui a gente precisaria do gol do Corinthians. Do gol do Corinthians, velho. Que a gente até acredita que vai sair, tá? O Bahia tá sofrendo gol quase todo jogo. Sim. Mas é o Corinthians, né? O Corinthians ainda não passa essa confiança toda, né? Era o Vasco que não passava confiança, agora já passa, o Corinthians ainda não passa. Sim, é porque o trabalho do Ramon Dias ainda é muito cedo, né, velho? Não dá nem pra exigir muito, não dá pra exigir que o Corinthians vença esse jogo, né, contra o Bahia. O empate, acredito, ao meu ver, já está de bom tamanho aí pro Coringão. Velho, pode ser uma alternativa, ambas marcam, tá? Eu tô confiando, meu palpite seria 2-1 Bahia. Mas eu ainda acho a vitória do Bahia mais segura. Não à toa, tá com a odd menor. Mas eu acho que é mais safe, né? Mas marcam pode ficar pro Fique de olho. A gente sempre adota aqui uma postura um pouco mais segura, né? E aí cabe ao apostador, né? Depende do seu perfil aí, da sua metodologia. Se você opta por um estilo mais arriscado, o ambas marcas acaba valendo a pena também, tá? Mas sabendo que vai ter um riscozinho um pouquinho maior. Vamos botar então 50 aí na vitória do Bahia? Bora de 50. 50 para 83,3. Eu tô amando esse game aí de tentar 83,5, quase. Produção, por favor, 50, né? Vamos subir essa banca. Ontem foram 3 greens, né? Ontem não, né? Na quinta-feira. Jogos de quinta-feira. Jogos de quinta-feira foram 3 greens. Maravilha. Vamos buscar mais uns greens aqui. Teremos mais jogos, tá? Desse Campeonato Brasileiro para analisar, então você já fica ligado aí, já fica o convite. Então vamos aproveitar e repassar. Dica do Tipster e fique de olho pro confronto entre Tricolor da Boa Terra e o Alvinegro do Parque São Jorge. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Bahia e Corinthians, duelo válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, é o triunfo, não a vitória do Tricolor da Boa Terra. O Bahia é um time muito sólido dentro de casa. É bem verdade que vem de uma derrota, né, para o Cuiabá e precisa dar uma resposta agora. É um time que antes dessa derrota tinha vencido todos os jogos em casa no Campeonato Brasileiro, tinha 100% de aproveitamento. Contra um Corinthians que até vem de uma boa vitória, né, de virada em cima do Criciúma, teve o treinador Ramon Dias assumindo o comando da equipe, mas é um time que fora de casa deixou muito a desejar no Campeonato Brasileiro, vem de, salvo engano, 6 ou 7 jogos consecutivos, sem saber o que é uma vitória fora de casa, né? Vem de derrota por 2-0 no clássico contra o Palmeiras, perdeu de 2-0 para o Vasco, 3-0 para o Cruzeiro, ou seja, fora de casa sequer tem marcado os gols. Então o nosso fique de olho é uma alternativa de maior risco, né? Considerando que o Corinthians, acreditamos, né, vai ter uma evolução aí com o treinador Ramon Dias, o ambas marcam acaba sendo uma boa pedida também, tem uma cotação mais alta, inclusive, 1,87. Porém, fica o asterisco de que é uma aposta de maior risco, então cabe ao apostador ver o que ele confia mais, dependendo da sua metodologia. A gente prefere o triunfo do Bahia, por isso é a nossa dica principal para aqui, o Dica do Tipster. Boa, então análise feita de Bahia e Corinthians, jogo bem interessante aí no Campeonato Brasileiro. Tem mais jogos analisados, tá? Nesse domingo, também se você
você ainda não viu também jogos do sábado, né? Se você ainda está na sexta ou no sábado os jogos ainda não aconteceram, você também pode procurar na nossa playlist no YouTube, ou então entrar no nosso site tvbet.com, seu guia definitivo para as apostas esportivas. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo Tamo junto. junto.